seja ontologicamente inferior ao animal. Pelo contrário, ele diz que pelas funções, a planta tem mais vantagens adaptativas que os animais, se você for pensar dentro dessa lógica. Porque uma planta ela não precisa se mexer e gastar energia como os animais precisam para, enfim, em busca do alimento, ou no animal você já vê já essa coisa da sexualidade, tem inclinações, aí a coisa começa a crescer mais, assim, esse grau de liberdade. Você tem o nascimento das emoções, além dessa questão da distância espacial, você tem também o surgimento de emoções e tal. Isso vai indo, e essa liberdade vai crescendo, até chegar na gente, seres humanos. E o que caracterizaria, qual seria a diferença ontológica do ser humano? Isso é genial, ele fala. A diferença ontológica do ser humano no reino animal, diferentemente da tradição que diz, o ser humano é ser racional. Ele diz que, na verdade, o que torna o ser humano diferente dos animais é a capacidade imaginativa do ser humano. Porque ali o Homo pictor, o cara lá, o macaco que estava lá na caverna, o hominídeo que estava na caverna, que já sabia pintar, botar a mão ali, com aquele exercício pictórico, isso já traz toda uma questão de comunicabilidade, que seria da linguagem, de racionalidade, ali já está o germe de tudo isso. Então você não precisaria remeter diretamente à razão, ao Homo sapiens, uma diferença específica do homem na natureza. A diferença específica do homem ela já estaria ali no homem da caverna, no homem picto, no homem que aprendeu a expressar e não se sai por cargas d'água, resolveu pintar lá a sua mão, pintar, enfim, a caverna, aquelas pinturas maravilhosas, não sei se vocês conhecem as fotos, ou o filme do Herzog que mostra a caverna de Lascaux na França, que é uma coisa assim incrível, assim. A defesa do ali é inacreditável, né? Como, sei lá, você for pensar um macacão, um hominídeo, já tinha essa capacidade. E o Jonas, ele fala que essa diferença específica do homem, ela está ali. E aí, com o desenvolvimento das aptidões desse homem pictor, que a gente, enfim, tem depois o fenômeno da linguagem, a racionalidade, tudo isso vem já dessa capacidade imaginativa, assim, dá a capacidade imaginativa um patamar mais fundamental do que a razão. Isso é muito interessante que ele faz. Mas vamos entrar um pouquinho nessas categorias de Aristóteles, mas ele se propõe a diferenciar-se um pouquinho do Aristóteles. Sim. Tanta diferença. Então, que o Aristóteles também tem essa coisa da imaginação, né? Só que Desde os animais. Oi? Desde os animais. Então, mas até nos animais que ele fala, aquela coisa que os animais não podem errar, eu não lembro direito o nome da capacidade, mas, por exemplo, um animal não comete um erro, um animal não tem como se equivocar. É porque uma coisa é ou não é para o animal, né? Realmente, ele fica na dúvida. Você tem que comer o bebê para ficar. Porque tem decisões, né? Articulações, justamente a coisa da distância. Sim, mas uma coisa assim, do que está até no De Anima, né? Que o Aristóteles, por exemplo, um animal não teria como se equivocar. Ele até usa o exemplo de um espantalho no milharal, assim. Sei lá, o pássaro olha aquele espantalho, aquilo ele vai achar que é um homem, ou ele não vai achar que é um homem, assim, sabe? Ok, isso não é um homem, ou isso é um homem, assim. E nesse sentido não teria uma hesitação, ou, sabe, ele não teria um espaço para um equívoco propriamente dito, porque ele não tem essa capacidade de distinguir uma imagem, por exemplo, né? Na parte que ele fala sobre a imagem, Aí vai fazer, o Hans Jonas vai colocar um texto nessa questão da imaginação do ser humano. Então, ele pega a coisa da imaginação, ele até fala um pouquinho, acho que até tem um pedaço aqui que ele fala da questão, essa questão do equívoco dos animais, né, que isso não existiria, mas o que ele fala é do ser humano, né, ele usa o Homo pictor como ali um marco de liberdade, de diferenciação de liberdade entre os animais e os seres humanos, né, seria a diferença ontológica dos homens no reino animal. E o homem é animal, né?
animal que pinta e a partir disso ele começa um monte de coisa, faz bomba, faz tudo, mas primordialmente a diferença dele no reino animal é que ele é capaz de imagem, de distinguir uma imagem como sendo uma imagem, né? O processo imaginativo é esse. Você ter a consciência de que uma imagem é uma imagem, os animais não teriam essa capacidade, né? Isso o Aristóteles já fala, né? Mas ele pega, nossa, é muita coisa de ânimo, mas daí ele coloca essas ideias, como eu falei anteriormente, sob a perspectiva da evolução. Ele usa muito Darwin, ele dialoga muito com Darwin, ele critica, ele bate com Darwin, faz um horror com Darwin, mas eu acho que ele ama o Darwin, né? Porque ele fazia um monte de coisa com o Darwin. Comentar exatamente por isso. Eu acho assim, o Jonas é completamente esotérico, né? Eu e todo mundo, mas assim, a diferença, vamos dizer assim, é que ele considera, Aristóteles percebeu uma certa hierarquia dos seres, né? Mas ele não percebeu a evolução, né? Por isso pensava nas essências físicas. E aí o evolucionismo esclarece isso. Mas não é uma compilação das ideias do Deânimo, assim, ele pega, ele vai lá, ele bebe muito naquela fonte, mas ele transforma aquilo numa coisa dele, assim, sabe? A filosofia contemporânea, né? Filosofia contemporânea a gente não faz do nada, a gente faz a partir da tradição, e ele vai lá e ele bebe bem da fonte. Mas é bem interessante, assim, fazer um estudo. Até inclusive acho que é um grupo de estudo, você participa do grupo de estudo de ânimo aqui? Eu tenho falado que tem um grupo de estudo do Deânimo nas quartas-feiras, é que eu estou bem interessada em começar a participar, que eu li para fazer minha dissertação, mas ali é, né, um livro para a vida, assim, tem muita coisa ali, né, para pensar. Que horas? Eu não sei me falar, tipo assim, sabe aquela coisa de corredor, tá tomando um café, alguém fala, tem um grupo de estudo do Deânimo, foi meio assim. Eu não sei dizer com quem, onde, que horas, mas na secretaria eles devem saber falar sobre isso. Bom, o Jonas, ele aponta 3 principais observações sobre atributos essenciais que já estariam presentes nos níveis elementares de vida e que podem servir de uma base para uma reflexão acurada sobre a evolução, de um ponto de vista metafísico, né? Primeiramente, ele aponta a natureza dialética da liberdade orgânica, que mesmo com sua necessidade correlativa, a nutrição, o metabolismo no nível elementar, possui a potência de transformar a sua matéria. Esse duplo aspecto se mostra nos termos do metabolismo, denotando, ora, do lado da liberdade, a capacidade da forma orgânica, nomeadamente mudar a sua matéria, assim como o metabolismo denota também a igualmente a irremissível necessidade de fazê-lo, que é aquela coisa que eu tinha colocado antes da liberdade na necessidade. E esse aspecto do metabolismo, da capacidade de mudar a sua matéria, a gente pode pensar da evolução a partir disso, né? Seria o elemento que o Jonas usou para pensar, para introduzir a evolução, porque ele vai introduzir através da forma, porque a matéria, gente, ela é transitória. Isso para nós é muito claro hoje, né? Dizer que, sei lá, eu como, as minhas células estão mudando, mas isso é um conhecimento que não se tinha, né? Sei lá, não sei quanto tempo tu deve saber melhor. Não, microscópio, 100 anos, deve ser uns 100 anos que as pessoas sabem que isso acontece. Então, a partir dessas evidências também, isso reforça de alguma maneira a hipótese dele que há a forma, que é uma forma que está sempre mudando, né, de acordo com a matéria que entra nela. E aí a forma, e matéria e forma também você não pode pegar, assim como Aristóteles, não existe forma por ele, não dá para pensar uma forma dissociada da matéria. O Jonas também não. E essa forma, ela teria um poder de síntese dessa matéria, da nutrição, do metabolismo, e essa mesma matéria pode causar uma mudança genética nessa forma que vai alterar uma próxima geração, por exemplo. Então, porque o princípio da evolução seria esse, né? O Darwin não falou propriamente de mutação, tem os neodarwinistas que introduziram a mutação. Essa coisa da mutação como
E o Jonas considera essa relação necessária da matéria e da forma, né? E aí a forma a gente pode dizer que seria a identidade, né, orgânica, seria a forma. Aí, sei lá, você pode agora me perguntar, mas as formas são universais, são individuais. Eu não sei, não saberia dizer porque o Jonas não fala, mas pelo que sobre o contexto da coisa, me parece que essas formas seriam individuais. Porque se você for pegar, por exemplo, fazer uma análise de DNA, mesmo sendo a mesma espécie, né, DNA é diferente e tal. Enfim, mas que essa forma, ela tem uma abertura ao encontro. E aí, que é essa coisa da materialidade, né, da transformação da matéria. E isso que é um mote da evolução, né, das espécies e das formas orgânicas. E outra coisa muito importante ressaltar, para a gente não cair no mecanicismo, assim, no evolucionismo darwinista que o Jonas